Jéssica Silva foi abandonada no altar no dia do seu casamento. Em poucos segundos, toda uma vida de sonhos e expectativas desmoronou como um castelo de cartas ao vento. O que deveria ser o dia mais feliz da sua vida se transformou no pior pesadelo que uma mulher pode viver. Esta é a história de como ela encontrou forças para reconstruir sua vida quando tudo parecia perdido. Jéssica acordou naquela manhã de sábado com o coração batendo acelerado de emoção. Era o dia mais feliz da sua vida, era o seu casamento, era seu sonho desde criança de encontrar o príncipe encantado e ser feliz para sempre. Mas a realidade, como ela descobriria algumas horas depois, pode ser muito mais cruel e devastadora do que qualquer pesadelo que uma pessoa possa imaginar. Aos 28 anos, Jéssica Silva sempre acreditou nos contos de fadas com uma fé inabalável. Desde pequena, brincava de casamento com suas bonecas, imaginando o vestido branco perfeito, a igreja decorada com flores brancas e rosas cor-de-rosa, o príncipe encantado esperando-a no altar com lágrimas nos olhos e um sorriso apaixonado no rosto. Cresceu sonhando com esse momento mágico, planejando cada detalhe na sua imaginação infantil, que se transformou numa obsessão romântica adulta que a consumia por completo. Quando conheceu Rafael Mendes há 3 anos, numa festa de formatura da Faculdade de Administração, teve certeza absoluta de que havia encontrado seu príncipe encantado, seu destino, sua alma gêmea. Rafael era tudo o que ela sempre sonhara. Alto com seus 1,85 de altura, extremamente bonito com seus olhos azuis penetrantes e cabelos castanhos sempre perfeitamente penteados. Bem-sucedido profissionalmente como gerente de uma multinacional, com um sorriso encantador que a fazia derreter sempre que ele sorria especificamente para ela. Tinha uma carreira consolidada, dirigia um carro importado, morava em um apartamento elegante na zona sul da cidade e, o mais importante de tudo, parecia genuinamente interessado nela, na sua personalidade, nos seus sonhos e aspirações. O pedido de casamento aconteceu exatamente no lugar onde se conheceram, durante uma festa que celebrava os 2 anos de namoro deles. Rafael se ajoelhou na frente de dezenas de pessoas com uma aliança de diamante que brilhava sob as luzes coloridas da festa e fez o pedido mais romântico que Jéssica poderia ter imaginado em seus sonhos mais otimistas. Jéssica, você é o amor da minha vida, minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira em tudo. Não consigo imaginar meu futuro sem você ao meu lado. Quer se casar comigo e me fazer o homem mais feliz do mundo? Disse ele com a voz embargada de emoção, lágrimas genuínas brilhando em seus olhos azuis. A resposta de Jéssica foi um sim, gritado entre lágrimas de felicidade, seguido de aplausos e gritos de alegria de todos os presentes. Foi o momento mais mágico da sua vida. O momento em que teve certeza absoluta de que todos os seus sonhos estavam finalmente se realizando. Rafael era perfeito, o relacionamento deles era perfeito, e agora teriam o casamento perfeito que ela vinha planejando desde criança. Os preparativos do casamento duraram exatos 8 meses e foram os mais intensos e emocionantes da vida de Jéssica. Cada detalhe foi pensado, repensado e executado com uma precisão obsessiva. Ela experimentou mais de 20 vestidos de noiva em 5 lojas diferentes antes de encontrar o vestido, uma criação em renda francesa que custou o equivalente a 4 meses do seu salário como professora do ensino fundamental, mas que fazia ela se sentir como uma princesa saída diretamente de um conto de fadas. A igreja escolhida foi a Igreja do Sagrado Coração, a mesma onde seus pais se casaram há 30 anos.
Jéssica contratou o mesmo florista que havia decorado o casamento da sua prima favorita, um fotógrafo renomado que custou uma pequena fortuna, um buffet 5 estrelas, uma banda que tocava exatamente o tipo de música romântica que ela adorava. Cada centavo dos seus 2 anos de economia foi investido neste dia que seria o mais perfeito da sua vida. A festa seria no Clube Campestre, um local elegante com jardins deslumbrantes e um salão de festas com capacidade para 300 pessoas. Jéssica havia enviado 250 convites para família e amigos, todos impressos em papel importado com detalhes dourados. O cardápio foi escolhido após 3 degustações diferentes. O bolo tinha 4 andares e seria coberto com rosas de açúcar feitas à mão. Durante todos esses meses de preparação, Rafael esteve presente em cada decisão importante, sempre concordando com as escolhas de Jéssica, sempre sorrindo e demonstrando entusiasmo com os planos. Participou das reuniões com o padre, provou todos os sabores de bolo, deu sua opinião sobre as flores e a decoração. Escolheu seu terno com o mesmo cuidado que Jéssica escolheu seu vestido. Para todos os efeitos, ele parecia tão empolgado quanto ela com o casamento que se aproximava. Na semana anterior ao casamento, Jéssica estava radiante de felicidade. Havia tirado uma semana de folga na escola, onde trabalhava para cuidar dos últimos detalhes e para se preparar adequadamente para o grande dia. Fez tratamentos estéticos, pintou o cabelo, fez as unhas e passou horas no salão de beleza, planejando o penteado e a maquiagem que usaria no sábado. "Você está brilhando de felicidade", comentou sua melhor amiga Carla, quando se encontraram na quinta-feira para o último teste de maquiagem. "Nunca vi você tão radiante." "É que é um sonho que está se realizando, Carla", respondeu Jéssica, olhando-se no espelho com satisfação total. "Desde pequena, eu sonhava com este momento, e agora está finalmente acontecendo. Rafael é tudo o que sempre quis em um homem, e amanhã depois de amanhã vamos estar casados." Carla sorriu, mas havia algo nos seus olhos que Jéssica, em sua euforia, não percebeu. Uma preocupação sutil, um questionamento silencioso que a melhor amiga preferiu guardar para si mesma naquele momento de tanta felicidade. Na sexta-feira à noite, véspera do casamento, Rafael ligou para Jéssica como fazia todas as noites há 3 anos. "Oi, meu amor", disse ele com a voz que ela conhecia tão bem. "Como você está se sentindo?" Ansiosa, nervosa, empolgada, com medo, feliz, todas as emoções possíveis ao mesmo tempo, riu Jéssica. "E você? Conseguiu dormir ontem?" "Consegui sim. Jéssica, eu te amo muito. Você sabe disso, não sabe?" "Claro que sei. E eu te amo ainda mais. Mal posso esperar para ser sua esposa amanhã." "Até amanhã, minha princesa. Durma bem." "Até amanhã, meu príncipe encantado. Te amo." Foram as últimas palavras carinhosas que Jéssica ouviu de Rafael antes de sua vida desmoronar completamente. Jéssica acordou às 6 da manhã do sábado, mesmo tendo programado o despertador para as 7. Não conseguiu dormir direito durante a madrugada, alternando entre momentos de ansiedade extrema e uma felicidade avassaladora que fazia seu coração disparar. Era finalmente o dia do seu casamento, o dia que ela sonhara a vida inteira. O clima estava perfeito. Um dia ensolarado de outono, com temperatura agradável e algumas nuvens brancas espalhadas no céu azul. Jéssica interpretou isso como um sinal de que tudo correria perfeitamente, que até mesmo o universo estava conspirando a favor da sua felicidade. Sua mãe, Dona Helena, chegou às 7h30 com um café da manhã especial. Pães franceses ainda quentes da padaria, frutas frescas, suco natural de laranja e o café passado no coador de pano que Jéssica adorava desde criança. "Minha filha, chegou o grande dia", disse Dona Helena, radiante de felicidade, abraçando Jéssica com força.
Mal posso acreditar que minha menina vai se casar hoje. Parece que foi ontem que você brincava de noiva com lençol na cabeça. Mãe, eu estou tão feliz que sinto que meu coração vai explodir, respondeu Jéssica, retribuindo o abraço com lágrimas nos olhos. Obrigada por tudo o que você e papai fizeram para tornar este dia perfeito. Seu pai, seu José, chegou logo depois, visivelmente emocionado, mas tentando manter a compostura masculina. Bom dia, minha princesa. Pronta para se tornar uma mulher casada? Mais do que pronta, pai. Ansiosa. Às 9 horas chegaram as madrinhas. Carla, a melhor amiga de Jéssica desde a adolescência. Ana, sua prima favorita. E Mariana, colega de trabalho que se tornara uma grande amiga nos últimos anos. Todas vieram com seus vestidos de madrinha na cor rosa antigo, que Jéssica havia escolhido, animadas e empolgadas para ajudar a noiva nos preparativos finais. Cadê a noiva mais linda do mundo? Gritou Carla ao entrar no apartamento de Jéssica, carregando uma garrafa de champanhe para brindar. Hoje é o seu dia de princesa. O salão de beleza que Jéssica havia contratado montou uma estrutura completa no seu apartamento. 2 cabeleireiros, uma maquiadora profissional, uma manicure e uma assistente chegaram às 10 horas em ponto, carregando maletas cheias de produtos, equipamentos e tudo o que era necessário para transformar Jéssica na noiva dos sonhos. Bom dia, noiva linda, cumprimentou Sandra, a maquiadora que Jéssica havia escolhido depois de testar o trabalho de 5 profissionais diferentes. Pronta para ficar ainda mais deslumbrante do que já é? Os preparativos começaram imediatamente. Enquanto Jéssica fazia as unhas, Carla organizava os últimos detalhes, conferiu se as alianças estavam na bolsa do padrinho, se as flores estavam sendo entregues na igreja no horário correto, se o fotógrafo e o cinegrafista já estavam posicionados para capturar cada momento mágico do dia. Jéssica, disse Ana, o Rafael ligou para confirmar alguma coisa hoje de manhã? Não, mas é normal. Ontem à noite conversamos e ele deve estar fazendo os preparativos dele com os padrinhos, respondeu Jéssica, completamente confiante. Você sabe como o homem é, não tem essa ansiedade toda que a gente tem. As horas passaram rapidamente entre conversas animadas, risadas, música romântica tocando no som e todos os cuidados estéticos que Jéssica havia planejado meticulosamente. Ela estava radiante, mais bonita do que nunca, com os olhos brilhando de felicidade pura. Ao meio-dia, o vestido foi trazido do quarto para a sala, pendurado com todo cuidado para não amarrotar. Era uma obra de arte, renda francesa delicada, cauda longa, decote elegante, cintura marcada e centenas de pequenas pérolas bordadas à mão. Jéssica havia sonhado com aquele vestido desde o primeiro momento em que o viu na vitrine da boutique. Meu Deus, Jéssica, você vai estar deslumbrante neste vestido, suspirou Mariana, tocando delicadamente na renda. O Rafael vai desmaiar quando te ver caminhando em direção ao altar. Às 13 horas, Jéssica estava praticamente pronta. O cabelo estava perfeito, preso em um penteado sofisticado com pequenas flores naturais entremeadas aos cachos. A maquiagem estava impecável, realçando seus olhos castanhos e dando um brilho natural à sua pele. As unhas estavam perfeitas, com um esmalte nude elegante e delicado. Faltava apenas vestir o vestido dos sonhos e colocar os acessórios. O véu de 3 metros de comprimento que havia pertencido à sua avó, os brincos de pérola que foram o presente de casamento dos seus pais e a pulseira que Rafael havia lhe dado no primeiro aniversário de namoro. Meninas, está na hora de vestir a noiva, anunciou Dona Helena, visivelmente emocionada e orgulhosa da filha. Foi neste momento, às 13h15, quando Jéssica estava sendo ajudada pelas madrinhas a vestir seu vestido de sonhos, que o telefone dela tocou. Na tela, apareceu o nome Rafael, meu amor.
com uma foto dos dois se beijando durante uma viagem romântica que fizeram no ano anterior. Jéssica sorriu ao ver o nome do noivo na tela. Deve ser para me desejar boa sorte ou dizer que me ama, disse ela para as amigas, atendendo o telefone com alegria. Oi, meu amor. Já está pronto? Está ansioso para me ver de vestido de noiva? Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio que pareceram uma eternidade. Depois, a voz de Rafael, mas de uma forma que Jéssica nunca havia ouvido antes. Fria, distante, completamente desprovida da carinho e ternura habituais. Jéssica, eu preciso te contar uma coisa. O tom de voz dele fez o coração de Jéssica disparar, mas não de felicidade. Era um disparo de pânico, de pressentimento, de medo instantâneo. Rafael, o que aconteceu? Você está bem? Jéssica, eu não vou conseguir me casar hoje. O mundo de Jéssica parou. Literalmente parou. As madrinhas, que estavam ajudando-a a ajustar o vestido, perceberam imediatamente que algo terrível estava acontecendo pelo olhar de horror absoluto que se estampou no rosto da noiva. Como assim você não vai conseguir se casar hoje? Perguntou Jéssica, a voz tremendo, ainda não conseguindo processar completamente o que estava ouvindo. Você está doente? Aconteceu alguma coisa? Alguma emergência na família? Não, Jéssica. Eu não posso me casar com você. Não posso mais fingir que sinto o que não sinto. Sinto muito. E desligou. Jéssica ficou parada, com o telefone ainda na mão, olhando para a tela que voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Por alguns segundos, seu cérebro simplesmente se recusou a processar o que havia acabado de ouvir. Era impossível. Era um pesadelo. Era uma pegadinha de mau gosto. Jéssica, chamou Carla preocupada. O que aconteceu? Você ficou branca. Ele disse que não pode se casar comigo, murmurou Jéssica, ainda em estado de choque. Disse que não pode mais fingir que sente o que não sente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as mulheres presentes, mãe, madrinhas, cabeleireiras, maquiadora, ficaram paralisadas, tentando processar a informação impossível que haviam acabado de ouvir. Isso não pode estar acontecendo, disse Ana, a primeira a encontrar a voz. Deve ser um mal-entendido. Ligue para ele novamente. Jéssica tentou ligar de volta, mas o telefone de Rafael foi direto para a caixa postal. Tentou novamente. Caixa postal. Mais uma vez. Caixa postal. Foi então que a realidade começou a se cristalizar na mente de Jéssica como uma lâmina gelada, cortando suas entranhas. Rafael havia a abandonado. No dia do casamento. 1h45 antes da cerimônia. Estava vestida com seu vestido de sonhos, com 250 convidados a caminho da igreja, com tudo pago e preparado, e o noivo havia simplesmente desaparecido. Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! Gritou Jéssica, finalmente explodindo em lágrimas desesperadas. Isso não pode estar acontecendo comigo! O que se seguiu foram os minutos mais caóticos e desesperadores da vida de Jéssica. Enquanto ela entrava em colapso emocional, vestida com seu vestido de noiva de sonhos, as pessoas ao seu redor tentavam entender e controlar uma situação que parecia surreal demais para ser verdade. Dona Helena foi a primeira a tentar tomar controle da situação. Isso deve ser um mal-entendido, disse ela, pegando o telefone das mãos trêmulas da filha. Vou ligar para a mãe do Rafael. Deve ter acontecido alguma coisa, um acidente, uma emergência. Ela discou o número da futura consogra, Dona Miriam, que atendeu no segundo toque com uma alegria que logo se transformou em constrangimento. Alô, Helena, como está a noiva? Já está se arrumando? O Rafael saiu de casa há 1 hora e... Miriam, interrompeu Dona Helena. O Rafael ligou para a Jéssica dizendo que não pode se casar. O que está acontecendo?
O silêncio do outro lado da linha foi tão longo e pesado que todas as mulheres presentes conseguiram sentir o desconforto através do telefone. Quando Dona Miriam finalmente respondeu, sua voz estava completamente diferente. Helena, eu não sei o que dizer. Rafael não me contou nada. Ele saiu de casa dizendo que ia para a igreja. Não entendo. Mas havia algo na voz dela, uma hesitação, um tom forçado que deixou claro para Dona Helena que a mãe de Rafael sabia mais do que estava admitindo. Enquanto isso, Carla havia assumido a tarefa de ligar para os padrinhos de Rafael. O primeiro não atendeu, o segundo também não. O terceiro atendeu, mas quando Carla explicou a situação, ele gaguejou algumas desculpas incompreensíveis e desligou rapidamente. Eles sabiam, disse Carla furiosa. Pelos menos alguns deles sabiam e não tiveram coragem de avisar. Jéssica estava sentada no chão da sala, ainda com o vestido de noiva, chorando de uma forma que partia o coração de quem assistia. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de humilhação profunda, de incompreensão total, de dor emocional tão intensa que parecia física. "Por que ele fez isso comigo?" soluçava ela entre as lágrimas. "Por que esperou até hoje? Por que me deixou gastar todas as minhas economias? Por que não me disse antes?" Seu José chegou em casa neste momento, já vestido com seu terno novo e gravata especial para entregar a filha no altar. Quando viu a cena, mulheres em pânico, sua filha no chão chorando de vestido de noiva, o clima de funeral, imediatamente entendeu que algo terrível havia acontecido. "O que houve?" perguntou ele, o coração já disparando de apreensão. "O Rafael desistiu do casamento", disse Dona Helena, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. "Ligou há 15 minutos e disse que não pode se casar com nossa filha." Seu José ficou imóvel por alguns segundos, processando a informação. Depois, sua expressão se transformou numa mistura de fúria e dor que impressionou até mesmo quem o conhecia bem. "Esse filho da puta!" rosnou ele entre dentes cerrados. "Esse covarde desgraçado! Como ele pôde fazer isso com nossa menina?" Enquanto os pais tentavam entender o que havia acontecido e as madrinhas tentavam consolar Jéssica, uma nova urgência se apresentou. Havia 250 convidados a caminho da Igreja do Sagrado Coração para uma cerimônia que não aconteceria. "Precisamos avisar as pessoas", disse Ana, sempre prática mesmo em momentos de crise. "Não podemos deixar todo mundo chegar na igreja e descobrir lá." "E o padre?", lembrou Mariana. "Precisamos avisar o padre também, e o fotógrafo, e a banda e o buffet." A logística de cancelar um casamento 1 hora antes da cerimônia era quase tão complexa quanto organizar o próprio casamento havia sido. Cada fornecedor contratado precisava ser avisado, cada convidado precisava ser contactado, cada detalhe cuidadosamente planejado precisava ser desmanchado. Carla assumiu a tarefa de fazer as ligações mais urgentes. Primeiro, ligou para a igreja. O padre Antônio, que havia conduzido o curso de noivos e estava esperando ansiosamente para oficializar a união, ficou chocado com a notícia. "Minha filha, que tragédia!" disse ele, genuinamente comovido. "Como está a Jéssica? Isso é terrível, terrível mesmo." Depois, ela ligou para o buffet, para o fotógrafo, para a banda. Cada conversa era um novo golpe, cada explicação uma nova humilhação. O noivo desistiu. Tinha que repetir várias vezes. Não sabemos por quê. Sim, foi de última hora. Não houve briga ou discussão. A maquiadora e os cabeleireiros, que haviam trabalhado durante 3 horas para deixar Jéssica perfeita, estavam visivelmente constrangidos e sem saber como agir. A beleza impecável da noiva, que deveria ser admirada por centenas de pessoas durante a cerimônia mais importante da sua vida, agora parecia uma ironia cruel do destino. "Vocês podem ir embora", disse Dona Helena para os profissionais de beleza. "Obrigada pelo trabalho de vocês."
Não é culpa de ninguém. Às 14h30, horário em que Jéssica deveria estar chegando à igreja, ela ainda estava sentada no chão da sua sala, com o vestido de noiva amarrotado, a maquiagem borrada pelas lágrimas e um olhar perdido de quem havia visto sua vida inteira desmoronar em questão de minutos. Alguns convidados, que não haviam sido contactados a tempo, começaram a ligar perguntando se havia algum problema, pois haviam chegado à igreja e encontrado tudo fechado. Cada ligação era uma nova punhalada no coração já despedaçado de Jéssica. "Tia Carmen quer saber se você está doente", disse Ana cobrindo o telefone. "O que eu digo para ela?" "Diga a verdade", murmurou Jéssica, a voz rouca de tanto chorar. "Diga que fui abandonada no altar. Diga que o homem que eu amava não teve coragem nem decência de cancelar o casamento antes de eu gastar todas as minhas economias e toda a minha dignidade." Foi neste momento que chegou a informação que tornaria tudo ainda pior. Uma prima de Rafael, que estava entre os convidados, ligou para contar que Rafael havia sido visto no aeroporto da cidade com uma mulher jovem e 2 malas grandes. "Ele fugiu", disse Ana, desligando o telefone e olhando para as outras mulheres com uma expressão de incredulidade total. Rafael fugiu da cidade com uma mulher. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços renovados de Jéssica, que agora entendia que não havia sido apenas abandonada, mas traída da forma mais covarde e humilhante possível. Nas horas que se seguiram ao colapso do casamento, pedaços da verdade começaram a emergir como cacos de vidro, cortando ainda mais profundamente o coração já despedaçado de Jéssica. A realidade era muito mais cruel e calculada do que ela poderia ter imaginado em seus piores pesadelos. Carla, determinada a descobrir o que realmente havia acontecido, começou sua própria investigação. Ligou para amigos em comum, conhecidos do trabalho de Rafael, pessoas que poderiam ter informações sobre a situação. O que ela descobriu foi devastador. "Jéssica", disse Carla, voltando à sala depois de uma série de ligações, "eu preciso te contar algumas coisas, mas não vai ser fácil de ouvir." Jéssica, que havia passado das lágrimas desesperadas para um estado de choque entorpecido, olhou para a amiga com olhos inchados e vermelhos. "Pode ser pior do que já é? Rafael está tendo um caso há pelo menos 6 meses, disse Carla, cada palavra escolhida cuidadosamente para minimizar o impacto, sabendo que seria impossível. Com uma colega de trabalho dele, a Fernanda. O nome atingiu Jéssica como um soco no estômago. Fernanda. Ela conhecia Fernanda. Rafael havia mencionado a colega várias vezes, sempre de forma casual, sempre explicando que trabalhavam juntos em alguns projetos. Jéssica até havia conhecido Fernanda pessoalmente em uma festa da empresa de Rafael no ano anterior. Não, murmurou Jéssica, balançando a cabeça em negação. Não pode ser a Fernanda. Eu a conheci, ela foi simpática comigo. É ela, confirmou Carla, a voz carregada de raiva contida. Conversei com a Patrícia, do Departamento de Recursos Humanos da empresa dele. Ela disse que todo mundo no escritório sabia. Eles não se escondiam muito no ambiente de trabalho. A traição era ainda mais dolorosa do que o abandono. Jéssica começou a relembrar todos os momentos dos últimos meses, procurando sinais que deveria ter percebido, pistas que havia ignorado em sua felicidade cega. As reuniões de trabalho que se estendiam até mais tarde, as viagens de negócios que pareciam mais frequentes, os momentos em que Rafael parecia distraído mesmo quando estavam juntos. Por quanto tempo todo mundo soube, exceto eu? Perguntou Jéssica, a voz quase um sussurro. Jéssica, isso não importa agora. Por quanto tempo, Carla? Carla hesitou antes de responder. Patrícia disse que há rumores há pelo menos 6 meses, talvez mais. 6 meses.
Durante 6 meses, enquanto Jéssica planejava obsessivamente cada detalhe do casamento dos seus sonhos, gastando suas economias, sonhando com o futuro, Rafael estava traindo ela com outra mulher. E durante todo esse tempo, continuou participando dos preparativos, escolhendo o cardápio do buffet, aprovando a decoração, sorrindo nas fotos do ensaio pré-casamento. Ele nunca teve intenção de se casar comigo, disse Jéssica, a realização atingindo-a como uma onda gelada. Todo esse tempo ele estava apenas me enrolando? Por quê? Por que não terminou comigo antes? Mais informações chegaram através de outras fontes. Um amigo de Rafael, que finalmente teve coragem de falar depois do escândalo, revelou que Rafael havia tentado várias vezes terminar o relacionamento nos últimos meses, mas sempre voltava atrás quando Jéssica ficava empolgada com algum novo detalhe do casamento. Ele disse para mim há 2 semanas que não sabia como cancelar o casamento sem destruir você completamente, contou o amigo por telefone. Disse que tinha medo da sua reação, medo de como você lidaria com o cancelamento depois de tudo que vocês já haviam investido. Então ele pensou que seria melhor me destruir no próprio dia do casamento? Perguntou Jéssica, uma raiva começando a crescer dentro da dor. Ele entrou em pânico, disse que não conseguia mais fingir que estava feliz. Fernanda deu um ultimátum para ele. Ou ele terminava com você, ou ela terminava com ele. A história completa emergiu lentamente. Rafael estava apaixonado por Fernanda há meses, mas era covarde demais para enfrentar as consequências de terminar um relacionamento sério e cancelar um casamento já planejado. Continuou levando os 2 relacionamentos até que a situação se tornou insustentável. Na madrugada do casamento, Fernanda havia dado o ultimátum final. Ou ele cancelava o casamento e assumia o relacionamento deles publicamente, ou ela se mudaria para outra cidade e nunca mais o veria. Fernanda, ao contrário de Jéssica, não estava disposta a ser enrolada ou enganada. Enfrentado com a escolha entre enfrentar uma conversa difícil com Jéssica ou perder Fernanda, Rafael tomou a decisão mais covarde possível. Fugiu. Literalmente fugiu da cidade no dia do casamento, deixando uma ligação telefônica de última hora como único aviso. Eles pegaram um voo para o Rio de Janeiro às 14 horas, informou Ana, que havia conseguido mais detalhes através de contatos no aeroporto. Fernanda pediu transferência para o escritório da empresa no Rio há 2 semanas. Estava tudo planejado. A premeditação da traição era o aspecto mais doloroso de toda a situação. Não havia sido uma decisão impulsiva ou um momento de fraqueza. Rafael havia planejado sua fuga, permitido que Jéssica continuasse os preparativos do casamento, sabendo que não aconteceria, e escolhido a forma mais cruel possível de terminar o relacionamento. Ele me fez de palhaça, murmurou Jéssica, finalmente encontrando palavras para expressar a humilhação que sentia. Na frente da minha família, dos meus amigos, de todo mundo que me conhece. Me fez gastar dinheiro que não tinha, me fez sonhar com um futuro que ele sabia que não existia. Dona Helena, que havia passado o dia alternando entre a tentativa de consolar a filha e a fúria contra Rafael, finalmente explodiu. Esse homem é um monstro, disse ela, as lágrimas de raiva brilhando nos olhos. Como alguém pode ser tão cruel? Como pode fazer isso com uma pessoa que o amava tanto? O aspecto financeiro da tragédia também começou a se tornar claro. Jéssica havia gastado praticamente todas as suas economias no casamento. Vestido, festa, lua de mel, presentes para os padrinhos, decoração, buffet. Eram 2 anos de economia rigorosa como professora, dinheiro que havia sido investido numa ilusão. O buffet pode ser cancelado sem custo porque foi avisado com mais de 4 horas de antecedência, disse Carla, tentando resolver os aspectos práticos da situação. Mas o vestido, as flores, o fotógrafo...
A maioria dos gastos já foram feitos. Não me importo com o dinheiro, disse Jéssica, e por um momento realmente não se importava. A dor emocional era tão intensa que a perda financeira parecia irrelevante em comparação. Mas à medida que o dia passava e o choque inicial começava a dar lugar a uma dor mais profunda e duradoura, Jéssica começou a entender todas as dimensões da sua perda. Não havia perdido apenas um noivo ou um casamento. Havia perdido sua fé no amor, sua confiança na própria capacidade de julgamento, sua segurança emocional e financeira e sua dignidade diante de todos que conhecia. Nos dias que se seguiram ao casamento cancelado, Jéssica descobriu que a humilhação privada era apenas o começo. A notícia de que ela havia sido abandonada no altar se espalhou como fogo pela cidade, alimentada pelas redes sociais e pela curiosidade mórbida das pessoas. Jéssica, não abra o Facebook, avisou Carla no domingo de manhã, quando veio visitar a amiga que não havia saído da cama desde o dia anterior. As pessoas estão comentando. Mas Jéssica, numa combinação de masoquismo emocional e necessidade de saber a extensão do seu constrangimento, abriu as redes sociais mesmo contra os conselhos da amiga. O que viu foi devastador. Fotos do casamento que deveria ter acontecido estavam circulando. Alguém havia postado fotos dela no salão de beleza, radiante de felicidade, com a legenda 2 horas antes de ser abandonada no altar. Havia também fotos da igreja vazia, dos convidados confusos na porta, dos arranjos de flores que ninguém viu. Os comentários variavam entre a piedade condescendente, coitada, que situação horrível, e a especulação maldosa. Alguma coisa ela deve ter feito. Ninguém é abandonado assim do nada. Sempre tem 2 lados da história. O mais doloroso era ver que algumas pessoas pareciam estar se divertindo com sua tragédia. Conhecidos distantes, colegas de trabalho, até mesmo alguns parentes faziam comentários que revelavam mais curiosidade do que compaixão genuína. Todo mundo está falando, disse Ana, que havia ido buscar algumas coisas no supermercado. Na padaria, na farmácia, até na escola onde você trabalha. As pessoas não falam de outra coisa. Jéssica se sentiu como se fosse um animal ferido, sendo observado por uma multidão. A privacidade da sua dor havia sido completamente violada, transformada em entretenimento público. Cada ida ao supermercado se tornaria uma provação. Cada encontro casual na rua seria uma oportunidade para olhares de pena ou sussurros de especulação. Não posso mais sair de casa, disse ela para a mãe. Não posso enfrentar as pessoas. Todo mundo vai ficar me olhando pensando, lá vai a mulher que foi abandonada no altar. A escola onde Jéssica trabalhava como professora do 4º ano se tornou um ambiente especialmente difícil. As crianças, com sua honestidade brutal, faziam perguntas diretas que os adultos apenas pensavam. Professora Jéssica, por que você não se casou no sábado? Perguntou uma aluna no primeiro dia em que ela voltou ao trabalho, 3 dias depois do casamento cancelado. Meu casamento foi cancelado, querida, respondeu Jéssica, tentando manter a voz estável. Mas por quê? Você brigou com seu namorado? Como explicar traição, covardia e abandono para uma criança de 9 anos? Como explicar conceitos que ela mesma ainda estava lutando para compreender? Os outros professores foram gentis, mas constrangidos. Sabiam que qualquer coisa que dissessem seria inadequada, então a maioria optou por evitar o assunto completamente, criando um clima de estranheza artificial que era quase tão desconfortável quanto a piedade explícita. Se precisar de alguns dias a mais, pode ficar em casa, ofereceu a diretora. Entendemos que você está passando por um momento muito difícil. Mas Jéssica recusou. O trabalho era a única coisa que a mantinha funcionando, a única rotina que restava da sua vida anterior. Em casa, sozinha com seus pensamentos, a dor se tornava insuportável.
As noites eram as piores. Era quando sua mente insistia em reprocessar cada momento dos últimos 3 anos, procurando sinais que havia perdido, pistas que havia ignorado. Era quando a solidão se tornava mais aguda, quando a ausência de Rafael, mesmo que ele tenha se revelado um mentiroso, doía mais profundamente. Jéssica havia dormido ao lado de Rafael centenas de noites. Havia acordado com ele nas manhãs de sábado, preparado o café da manhã juntos, planejado finais de semana, dividido sonhos e medos. Como todas essas memórias poderiam ser falsas? Como ele havia conseguido fingir intimidade por tanto tempo? Talvez ele realmente me amasse no começo, disse ela para Carla, durante uma das longas conversas noturnas que se tornaram rotina. Talvez ele só mudou de ideia depois e não soube como me contar. Jéssica, pare de procurar desculpas para ele, respondeu Carla com firmeza. Homens adultos não fazem o que ele fez por medo de uma conversa difícil. Isso foi crueldade pura. Mas Jéssica não conseguia parar de tentar encontrar uma explicação que tornasse a traição menos absoluta, menos calculada. A alternativa, aceitar que o homem que ela amara era fundamentalmente cruel e egoísta, era dolorosa demais para processar completamente. 2 semanas após o casamento que não aconteceu, Jéssica finalmente teve coragem de sair de casa para algo além do trabalho. Decidiu ir ao shopping fazer compras básicas, tentando reconstruir lentamente uma rotina normal de vida. Estava na fila do supermercado quando ouviu uma voz masculina atrás dela. Com licença, você não é a Jéssica? Ela se virou e viu um homem alto, moreno, com cerca de 40 anos, que lhe parecia vagamente familiar. Ele estava bem vestido, tinha um sorriso gentil, mas Jéssica não conseguia identificar de onde o conhecia. Sou eu, respondeu ela cautelosamente, preparada para mais um encontro constrangedor com alguém que sabia da sua história. Rodrigo Almeida, disse ele, estendendo a mão. Sou advogado. Atendi você há alguns meses em uma consulta sobre contrato de trabalho. Lembro porque você mencionou que estava se preparando para se casar. Jéssica se lembrou vagamente da consulta. Havia tido um problema com a escola onde trabalhava em relação ao pagamento de horas extras e procurara aconselhamento jurídico. Rodrigo havia sido prestativo e gentil, resolvendo sua questão rapidamente. Ah, sim, me lembro, disse ela constrangida. Certamente ele havia ouvido sobre o casamento cancelado. Posso perguntar como foi o casamento? Correu tudo bem? A pergunta pegou Jéssica completamente desprevenida. Pela expressão genuinamente curiosa e alegre de Rodrigo, ficou claro que ele não sabia o que havia acontecido. Era a primeira pessoa em 2 semanas que perguntava sobre o casamento sem saber da tragédia. Jéssica sentiu lágrimas começarem a se formar nos seus olhos. Na verdade, não houve casamento, disse ela, tentando manter a voz estável. Foi cancelado. A expressão de Rodrigo mudou imediatamente para preocupação genuína. Nossa, desculpe, não queria ser indiscreto. Espero que não tenha sido nada muito sério. O noivo desistiu, disse Jéssica, simplesmente surpreendida com sua própria honestidade. No dia do casamento, Rodrigo ficou visivelmente chocado. Meu Deus, sinto muito mesmo. Isso deve ter sido terrível para você. Havia algo na reação dele que era diferente de todas as outras que Jéssica havia experimentado nas últimas semanas. Não era piedade condescendente, nem curiosidade mórbida, nem constrangimento. Era compaixão genuína, como se ele realmente entendesse a dor que ela estava sentindo. Quer saber? Disse ele impulsivamente. Que tal tomarmos um café? Você parece que precisa conversar com alguém que não a conheça bem o suficiente para ter opiniões formadas sobre sua situação. Jéssica hesitou. Não havia saído socialmente com ninguém desde a tragédia. Não havia conversado com nenhum homem além do pai
e dos professores da escola. Mas havia algo em Rodrigo que a fazia sentir-se segura. Não sei se é uma boa ideia, disse ela. Eu não estou numa boa fase para socializar. Não precisa ser nada social, disse Rodrigo gentilmente. Apenas duas pessoas tomando café e conversando. Às vezes, ajuda a falar com alguém de fora da situação. Jéssica aceitou, surpreendendo a si mesma. Eles foram a uma cafeteria pequena e acolhedora no próprio shopping, longe dos olhares curiosos que ela temia encontrar nos lugares que costumava frequentar. Não precisa me contar nada se não quiser, disse Rodrigo quando se sentaram. Mas se quiser desabafar com alguém que não vai julgá-la nem dar conselhos não solicitados, estou aqui para ouvir. E pela primeira vez desde o casamento cancelado, Jéssica contou sua história completa para alguém. Contou sobre os 3 anos de namoro, os preparativos obsessivos do casamento, a ligação de última hora, a descoberta da traição, a humilhação pública. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, fazendo perguntas ocasionais para esclarecer detalhes, mas principalmente apenas dando a ela o espaço para falar. Quando ela terminou, seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela se sentia estranhamente aliviada. Você sabe o que mais me impressiona na sua história? Disse ele finalmente. O quê? Sua força. Você passou pela situação mais humilhante que uma pessoa pode passar publicamente, e mesmo assim está aqui, funcionando, trabalhando, tentando reconstruir sua vida. Isso é extraordinário. Jéssica não havia pensado em si mesma como forte. Sentia-se completamente destruída, vulnerável, patética. Não me sinto nada forte, disse ela. Me sinto como um fracasso total. Jéssica, disse Rodrigo, se inclinando ligeiramente para a frente. Você foi vítima de uma crueldade inacreditável. Nada do que aconteceu foi culpa sua, e o fato de você estar aqui, conversando comigo, tentando seguir em frente, prova que você tem uma força interior que talvez nem saiba que possui. Era a primeira vez em semanas que alguém falava com Jéssica sobre força em vez de pena, sobre futuro em vez de tragédia passada. Pela primeira vez, desde o casamento cancelado, ela conseguiu imaginar, ainda que vagamente, que talvez pudesse existir vida depois dessa dor. O encontro com Rodrigo marcou um ponto de virada sutil na recuperação de Jéssica. Não foi uma transformação dramática, mas o início de uma mudança gradual na forma como ela via sua situação e seu futuro. Eles começaram a se encontrar regularmente, sempre de forma casual e despretensiosa. Às vezes, era para um café depois que Jéssica saía do trabalho. Outras vezes, era um almoço nos fins de semana. Rodrigo nunca pressionou por mais intimidade, nem tratou os encontros como encontros românticos. Era simplesmente um amigo, talvez o único amigo que ela tinha que não a conhecia como a mulher que foi abandonada no altar. Como foi seu dia? Perguntava ele, e genuinamente queria saber sobre as aulas que ela havia dado, os livros que estava lendo, os pequenos sucessos e frustrações do dia a dia. Era reconfortante ter alguém que se interessava por sua vida presente, em vez de ficar remoendo sua tragédia passada. Rodrigo também compartilhava suas próprias experiências. Havia se divorciado 2 anos antes, depois de um casamento de 10 anos, que havia terminado de forma amigável, mas dolorosa. Não foi traição nem abandono como o que você passou, explicou ele. Mas foi o fim de um sonho, o reconhecimento de que, às vezes, o amor não é suficiente para manter 2 pessoas juntas. A perspectiva dele sobre relacionamentos era diferente da de Jéssica. Onde ela havia investido tudo na ideia de um amor perfeito e eterno, ele havia aprendido que relacionamentos são construções humanas imperfeitas, sujeitas a mudanças e falhas. Isso não significa que o amor não vale a pena, disse ele durante uma de suas conversas. Significa apenas que vale a pena com a pessoa certa, no momento certo e com expectativas realistas.
Jéssica começou a questionar suas próprias expectativas sobre o amor e o casamento. Havia passado tanto tempo focada na ideia de encontrar o príncipe encantado que talvez nunca tenha visto Rafael como ele realmente era. Um homem falho, inseguro, capaz de covardia e crueldade. Acho que me apaixonei pela ideia de estar apaixonada, disse ela para Rodrigo. Rafael era bonito, bem-sucedido, dizia as coisas certas, mas agora, pensando bem, não sei se realmente o conhecia como pessoa. E agora? Você acha que poderia se apaixonar novamente? Perguntou ele. Não sei. Tenho medo, admitiu Jéssica. Como confiar novamente no meu próprio julgamento? Como saber se alguém é genuíno ou apenas um bom ator como Rafael? Talvez a questão não seja como ter certeza, sugeriu Rodrigo. Talvez seja como estar em paz com a incerteza. Como amar alguém sabendo que sempre existe o risco de se machucar, mas decidindo que vale a pena correr esse risco mesmo assim? Gradualmente, Jéssica começou a reconstruir sua vida social. Voltou a sair com Carla e suas outras amigas, aceitou convites para festas de aniversário, começou a participar de atividades na escola, além do trabalho básico. A curiosidade pública sobre sua tragédia gradualmente diminuiu. Outras fofocas tomaram o lugar da sua história, outros escândalos capturaram a atenção das pessoas. Jéssica descobriu que a memória coletiva é surpreendentemente curta quando se trata de tragédias pessoais de outros. As pessoas já estão falando sobre o divórcio escandaloso dos Ferreira, comentou Ana durante um almoço de domingo. Sua história já é notícia velha. Era um alívio, mas também um pouco estranho. A tragédia que havia dominado completamente sua vida por meses era esquecida em questão de semanas pelos outros. Isso a fez perceber que as pessoas estão muito mais preocupadas com suas próprias vidas do que imaginava inicialmente. Com o tempo, Jéssica começou a ver sua experiência de uma perspectiva ligeiramente diferente. Ainda doía profundamente, ainda a deixava furiosa e humilhada. Mas também começou a reconhecer que havia aprendido coisas importantes sobre si mesma e sobre relacionamentos. Acho que sou mais forte do que pensava, disse ela para a mãe. Sobrevivi à pior coisa que podia imaginar que me aconteceria e ainda estou aqui. Sempre soube que você era forte, respondeu Dona Helena. Apenas não sabia se você sabia. Jéssica também começou a tomar decisões sobre seu futuro financeiro e profissional. Decidiu usar a experiência dolorosa como motivação para mudanças positivas que vinha adiando há anos. Vou fazer o mestrado em educação, anunciou ela durante um jantar em família. Sempre quis, mas continuava adiando. Agora percebo que não posso esperar que a vida seja perfeita para começar a viver meus sonhos. Era uma revelação importante. Durante anos, Jéssica havia colocado sua própria realização pessoal em segundo plano, em favor dos planos compartilhados com Rafael. Agora, pela primeira vez desde o final da adolescência, estava fazendo planos que eram inteiramente seus. 6 meses após o casamento cancelado, Jéssica estava caminhando pela mesma rua onde havia acontecido seu encontro casual com Rodrigo, quando viu algo que a fez parar abruptamente. Rafael estava do outro lado da rua, saindo de um restaurante sozinho. Seu primeiro instinto foi se esconder, evitar qualquer possibilidade de confronto, mas algo novo em sua personalidade, uma força que havia desenvolvido durante os meses de recuperação, a fez ficar onde estava e observá-lo. Rafael parecia diferente. Havia perdido peso, parecia cansado e não tinha mais aquela postura confiante que sempre a havia impressionado. Quando ele a viu, sua reação foi de puro pânico. Hesitou, claramente considerando fugir novamente, mas depois se aproximou lentamente. Jéssica, disse ele, a voz tremendo visivelmente. Como você está? Era surreal estar face a face com um homem que havia destruído sua vida depois de meses sem qualquer contato.
Jéssica sentiu uma mistura complexa de emoções: raiva, dor, curiosidade e, surpreendentemente, uma espécie de pena. "Estou bem", respondeu ela, e pela primeira vez em muito tempo, era verdade. "E você?" Rafael pareceu surpreso com o tom calmo dela. Claramente esperava histeria, lágrimas ou pelo menos acusações furiosas. Eu não estou muito bem", admitiu ele. "Jéssica, eu preciso te pedir desculpas. Sei que não serve de nada agora, mas preciso que você saiba que me arrependo todos os dias do que fiz." "Por que fez isso, Rafael?" perguntou Jéssica, finalmente tendo a oportunidade de fazer a pergunta que a havia atormentado por meses. "Por que não terminou comigo antes? Por que esperou até o dia do casamento?" Rafael lutou para encontrar palavras. "Porque sou um covarde", disse finalmente. "Porque não queria ser o vilão da história. Porque continuei esperando que meus sentimentos pela Fernanda fossem apenas uma fase, que voltaria a te amar como antes." "E a Fernanda? Vocês ainda estão juntos?" "Não", disse Rafael, baixando os olhos. "Ela terminou comigo há 3 meses. Disse que não conseguia confiar em um homem capaz de fazer o que eu fiz com você. Disse que se eu pude ser tão cruel com alguém que me amava, poderia ser cruel com ela também." Jéssica sentiu uma satisfação estranha e imediata com essa informação, seguida rapidamente de algo que pode ter sido compaixão. Rafael havia perdido tudo: a mulher que amava, a mulher que o amava, sua reputação, provavelmente muitos amigos. "Sinto muito", disse ela, e surpreendeu